Olá, alunas e alunos! Essa é a segunda parte da aula do Quincas Borba de Machado de Assis. Nessa aula, vamos analisar o enredo e as principais interpretações do livro. A partir desse núcleo de personagens, desse triângulo supostamente amoroso entre Rubião, Sofia e Cristiano Palha, Machado de Assis vai nos mostrar o mecanismo social que domina essa segunda metade do século XIX no Brasil. Nós precisamos lembrar que essa história se passa entre 1867 e 1871, um momento em que a exportação do café está proporcionando um enriquecimento muito grande da economia brasileira, o que está possibilitando também uma mobilidade social que nós não tínhamos antes. O casal Cristiano e Sofia Palha representa essa classe média ascendente que está aspirando a uma grande fortuna. Quando eles veem as limitações gerais desse ingênuo Rubião migrando da província Minas Gerais, lá de Barbacena, para a corte, o Rio de Janeiro, eles veem a oportunidade ideal de fazer a sua ascensão social. Vamos ao livro. Nessa cena que vamos ler, nós temos o protagonista Rubião completamente encantado pela Sofia, que afinal é uma mulher de grande beleza, cujos olhos se destacam na sua aparência sedutora. Sofia tem entre 27 e 28 anos nesse início da história e atendia aos desejos do marido de se vestir de modo provocativo, deixando sempre os ombros à mostra. Vamos ver como o Rubião se coloca diante desse desejo, diante dessa paixão. Tentações. Mas que pecado é este que me persegue? Pensava ele andando. Ela é casada, dá-se bem com o marido é meu amigo, tem-me confiança como ninguém. Que tentações são estas? Esta cena, do mesmo modo que no capítulo inicial do livro, nós temos o narrador nos mostrando o homem subterrâneo. Ele nos mostra o pensamento do Rubião acontecendo em tempo real. Nós vemos o dilema da personagem entre a sua vontade, mas que esbarra uh, em uma questão moral. Sofia é uma mulher casada, portanto, o amor que ele tem por ela é proscrito pela sociedade, é imoral, não é aceito. E nós temos aqui a insinuação do tema do adultério, então o tema do bovarismo literário, tá? Então, do mesmo modo que nós vimos lá no primeiro romance realista, o Madame Bovary, do Gustave Flaubert, em 1857. Mas, nesse personagem Rubião, e é algo que você vai observar no decorrer do livro, essa oscilação entre uma coisa e outra, entre o se adequar às regras sociais e dar vazão às suas pulsões mais íntimas, o Rubião ele vai de maneira ambivalente oscilando entre o desejo e o refreamento. Com relação ao cachorro Quincas Borba, ora ele afaga, ora ele dá tapas e pontapés no cachorro. Parava, e as tentações paravam também. Ele, um Santo Antão leigo, diferenciava-se do anacoreta
em amar as sugestões do diabo, uma vez que teimassem muito. Daí a alternação dos monólogos. É tão bonita e parece querer-me tanto. Se aquilo não é gostar, não sei o que seja gostar. Aperta minha mão com tanto agrado, com tanto calor. Não posso afastar-me, ainda que eles me deixem. Eu é que não resisto. Olha que interessante, como nós comentamos. Ele, num primeiro momento, pensa o quanto é errado desejar a mulher do próximo. No entanto, aqui, ele projeta a sua própria fantasia. É tão bonita e parece querer-me tanto. Em cima das suas próprias suposições, ele dá impulso aos seus desejos proibidos. Nesse fragmento que eu separei, eu queria mostrar para você um pouco mais da complexidade dessa personagem Sofia. Nós já falamos da grande beleza e do aspecto sedutor que ela tem. Mas vamos acrescentar algo para apimentar essa personagem. A vaidade que a Sofia tem em relação à própria beleza leva ela a ter um comportamento narcisista. Vamos ler o trecho. Não a façamos mais santa do que é, nem menos. Para as despesas da vaidade, bastavam-lhe os olhos, que eram ridentes, inquietos, convidativos, e só convidativos. Podemos compará-los a lanternas de uma hospedaria em que não houvesse cômodos para hóspedes. Como eu disse, a Sofia é uma personagem extremamente vaidosa. Ela sabe da sua própria beleza. Seu nome, como nós já dissemos, significa sabedoria. E o que nós vamos descobrir no decorrer da narrativa? Que Sofia é cruel, é egoísta e também muito ambiciosa. Só que é um caráter interessante dessa contradição da personagem. Ela sempre vive dividida entre o desprezo e a atração, entre a fidelidade e o adultério. Então, ainda que ela seduza os homens com a sua beleza, ela impõe limites. E o narrador deixa muito claro isso no texto, de que os olhos eram convidativos e só convidativos. Esse E, né, ele não tem um caráter aditivo, né? Ele não é um conectivo aditivo. Aqui ele tem um caráter adversativo, mas só convidativos. Então há limite. Então, para a adoração dos homens, a admiração dos homens para sua beleza. Podemos compará-los a lanternas de uma hospedaria em que não houvesse cômodos para hóspedes. Então, não adianta vir cortejá-la. Ela não vai se entregar para ninguém. É uma belíssima alegoria para representar visualmente esse comportamento moral da Sofia. Ambivalente, na medida em que ela gosta de seduzir, mas também estabelecem um limite moral muito claro. É só para olhar. Vamos tratar agora da filosofia do humanitismo, criada pelo Quincas Borba, a personagem que deixa a herança para o Rubião e que tentou fazê-lo também um discípulo dessa sua filosofia.
O humanitismo é uma grande demonstração de egocentrismo do Quincas Borba, que queria fama. Do mesmo modo que Charles Darwin criou a teoria do evolucionismo e essa teoria o imortalizou, do mesmo modo que Karl Marx criou o socialismo científico e o seu nome ficou imortalizado, o Quincas Borba queria também essa fama com a sua filosofia. Ela é uma paródia do darwinismo social e também uma paródia do cientificismo da época, do positivismo. O filósofo Quincas Borba tenta explicar para o Rubião a sua filosofia, ilustrando com o atropelamento e morte de uma tia. Rubião não entende, fica chocado, mas Quincas Borba continua. Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte. Há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. Olha a demonstração do darwinismo social. Então, fica patente para nós que o humanitismo, ele satiriza, ele é uma paródia dessas filosofias e dos pensamentos científicos da época. Agora, Quincas Borba vai apresentar uma alegoria para ilustrar a máxima que estrutura a dinâmica do livro. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos. Se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória. O que essa cena, o que essa pequena alegoria nos mostra? Que o humanitismo defende a lei do mais forte, a lei do mais rico, a lei do mais esperto. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Quando o Rubião herda a fortuna do Quincas Borba, ele acredita que entendeu essa máxima da filosofia do humanitismo. No entanto, você leitora, não pode se precipitar. Apenas no final da história nós vamos entender, e o Rubião vai entender, o alcance da filosofia do seu Quincas Borba. Aqui, fazendo uma análise bastante clara, o humanitismo ele é uma paródia do darwinismo social. E com isso, nós levantamos uma característica importante da narrativa machadiana, a tendência à problematização de grandes temas. Machado de Assis, como cidadão, se recusava a aceitar as verdades absolutas da ciência, da religião ou da filosofia. Desse modo, essa lógica do humanitismo, que nada mais é que a dinâmica do darwinismo social de separar o mundo entre vencedores e vencidos, é uma profunda denúncia da realidade brasileira da época. Qual é a crítica? A biologia
no século XIX, foi associada às ciências políticas e sociais, como base de sustentação do status quo, da exploração e da injustiça. Em síntese, a máxima "ao vencedor as batatas" está baseado na sobrevivência do mais apto, enxerga a guerra como forma de seleção da espécie. Quando nós olhamos para a história, a crítica do Machado de Assis, ela tem caráter inclusive profético. A guerra é o pré-requisito para a seleção natural dos mais fortes e a eliminação dos mais fracos. Essa máxima aparece nos discursos de Adolf Hitler, líder máximo do nazifascismo na Alemanha. Também essa lógica ela aparece sendo criticada em charges como essa, a evolução do homem e da mulher. Além de ser um grande romance de realismo psicológico, o Quincas Borba é também um importante romance de realismo social. Nós já levantamos as questões de interesse financeiro, mas aqui eu gostaria de chamar a atenção de um tópico importante para o vestibular. É a questão da condição feminina. Além da Sofia, que tem um trânsito bastante sofisticado nessa sociedade, eu queria que você observasse personagens como a Maria Benedita, a Dona Tonica, a Dona Fernanda. Essas personagens vão ilustrar o quanto é difícil a condição feminina nesse Brasil século XIX. A Maria Benedita, que a gente vai conhecer nessa cena, é prima da Sofia. Ela simboliza a moça simples vinda da roça e que recebe uma educação refinada na casa da prima. Graças aos seus próprios esforços, ela se destaca socialmente e vai acabar se casando. Isso vai despertar os ciúmes da Sofia. Maria Benedita consentiu finalmente em aprender francês e piano. Mas eu criei minha filha na roça e para a roça, interrompeu-a a tia, a Maria Augusta, mãe da Maria Benedita. Para a roça, vai reclamar o Cristiano Palha. Quem sabe lá para que cria os filhos? Meu pai destinava-me a padre, é por isso que arranho algum latim. A senhora não há de viver sempre. Os seus negócios andam atrapalhados. Pode acontecer que Maria Benedita fique ao desamparo. Então, nós percebemos aqui, nessa cena, que o casamento é um importante projeto para as mulheres na sociedade da época. Um aspecto técnico importante do livro, a digressão. A digressão é uma técnica largamente empregada nos romances machadianos. São os desvios do eixo da narrativa, são os momentos em que o narrador para de nos contar a história para fazer comentários paralelos. As digressões costumam ser de três naturezas diferentes. Ou comenta o livro e dialoga com o leitor, na forma da metalinguagem, faz comentários filosóficos, políticos e literários, ou traça retratos morais das personagens por meio de metáforas e alegorias. Vou comentar com você agora uma cena bastante importante do livro. É uma recepção que está acontecendo na casa do casal
Cristiano e Sofia Palha. Desde a tarde, os convidados estão lá e agora avança pela noite. Rubião e a Sofia vão sair para admirar a noite. Eles convidam a Dona Tonica, a filha do Major Siqueira, mas ela dá uma desculpa que está com o pé dormente. Ela iria depois e acabou não indo. Eles saem, sentam à luz da lua e é nessa circunstância que o Rubião se declara para Sofia. Rubião lembrou-se de uma comparação velha, muito velha, apanhada em não sei que décima de 1850 ou de qualquer outra página em prosa de todos os tempos. Chamou aos olhos de Sofia as estrelas da terra e as estrelas os olhos do céu. Tudo isso baixinho e trêmulo. E aqui o Rubião se declara para a Sofia, usando uma série de imagens clichês do romantismo, da poesia ultrarromântica de 1850, dos romances que o narrador, de maneira bastante irônica, fala: todo tempo, né, em qualquer época, os romances sempre usam desses clichês de comparar a beleza da mulher aos elementos da natureza. Lembram-se da Iracema do José de Alencar? Pois é, olha o realismo ironizando, debochando do romantismo aqui. Sofia ficou pasmada. De súbito endireitou o corpo, que até ali viera pesando no braço do Rubião. Estava tão acostumada à timidez do homem. Estrelas, olhos. Sofia procurava alguma coisa. Não achava, porque esbarrava na questão, para ela insolúvel, se era melhor mostrar que entendia ou que não entendia. Dissimular ou não dissimular? Sofia fica aflita. Ela fala para eles entrarem. No seu frenesi, o Rubião aperta a mão da Sofia de maneira indelicada. E nisso, o Major Siqueira sai e dá uma indireta no casal. E eles acabam entrando. Loquaz, destemido, Rubião parecia totalmente outro. Não parou ali, falou ainda muito, mas não deixou o mesmo círculo de ideias. Tinha poucas, e a situação, apesar da repentina mudança do homem, tendia antes a cerceá-las que a inspirar-lhe novas. Sofia é que não sabia que fizesse. Trouxera ao colo um pombinho, manso e quieto, e sai-lhe um gavião adunco e faminto. Toda a situação é muito bem construída pelo narrador. Cristiano tinha a vaidade de exibir a esposa. Sofia gostava de ser vista. Na sala, Dona Tonica se frustrava ao ver Rubião com os olhos esquecidos na bela dama que olhava para ele. Cristiano Palha, por sua vez, não via nada. Era o momento da confissão. Agora vamos ver a cena pela perspectiva da Dona Tonica. E eu vou falar do casamento, porque neste século XIX, o casamento, ele exercia, ele cumpria na sociedade da época um papel primordial para a realização da mulher e também para a sua aceitação pública. A mulher solteira, depois de certa idade, não era vista com bons olhos. Durante toda essa tarde, a Dona Tonica tentou se insinuar para o Rubião, porque, sabendo que ele é um rico capitalista, ele é a última chance que ela tem de desencalhar, de sair dessa condição de mulher solteira, de conseguir um casamento.
já que ela está à beira dos 40 anos e as suas chances são muito pequenas. E ainda mais depois que ela vê a troca de olhares entre os dois. Vendo a Sofia e o Rubião, a dona Tonica ficou profundamente decepcionada. A sua chance de conseguir um casamento sólido e ter um final de vida mais seguro foi por água abaixo. E é interessante que o narrador ele coloca para a gente uma passagem intertextual. Aliás, a citação de outras obras da literatura brasileira e universal é muito recorrente no decorrer do livro. Fique bastante atento a isso. Dona Tonica sentiu o grasnar do velho corvo da desesperança. Quoth the raven, nevermore. Nunca mais, disse o corvo. Então, fazendo alusão à busca pelo casamento, o corvo parece dizer para ela: nunca mais, né? Não vai acontecer. É interessante que, para falar da desilusão da dona Tonica, o Machado ele coloca aqui a citação de um poema do escritor norte-americano, o Edgar Allan Poe, o poema O Corvo. Tá? Então a gente tem um diálogo intertextual aqui. Detalhe, né? Quem traduziu o poema O Corvo do inglês para o português foi o próprio Machado de Assis. É muito bacana que ele faz uma autocitação aqui, né? Ele faz um momento merchandising dentro do livro. Nesse episódio, uma coisa importante é a presença do narrador. O narrador, ele interrompe a narrativa para fazer um comentário paralelo. Ele vai conversar com o leitor sobre tudo o que está acontecendo. E ele sintetiza da seguinte maneira: e enquanto uma chora, outra ri. É a lei do mundo, meu rico senhor. É a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, tudo rindo, cansativo. Mas uma boa distribuição de lágrimas e polcas, soluços e sarabandas acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária e face o equilíbrio da vida. É muito bacana que nós percebemos aqui que esse narrador ele é irônico e ele tem a capacidade de entrar no íntimo das personagens, como a gente vai ver nos capítulos seguintes dos desdobramentos do episódio do Rubião e da Sofia. Enquanto uma chora, outra ri. Então nós temos aqui também uma referência indireta ao humanitismo. Então, o mundo é dividido entre vencedores e vencidos, entre quem ganha e quem perde. No caso, a Sofia ganhou o flerte do Rubião. A dona Tonica perdeu. Na sequência, o narrador mostra para nós o que acontece na casa do casal Palha depois que todos vão embora. E aqui, de novo, o narrador ele usa uma estrutura digressiva, ou seja, ele não está contando a história, ele para conversar diretamente com o leitor. Não, senhora minha, ainda não acabou esse dia tão comprido. Não sabemos o que se passou entre Sofia e o Palha, depois que todos se foram embora. Pode ser até que acheis aqui melhor sabor que no caso do enforcado. O narrador conversa com a leitora e aqui ele se inscreve no texto de uma forma gramatical bastante sofisticada, que é importante que você saiba identificar.
Não sabemos está na primeira pessoa do plural. Então, é eu, o narrador, mais o tu, que é a leitura. Além disso, ele cita um outro episódio do livro, num caso de intratextualidade, né? Então, que episódio é esse? O Rubião, quando ele está indo para casa, ele vai pegar um tílburi, ele vai pegar uma carruagem. E ele lembra que anos atrás, quando ele era muito rapaz e pobre, ele morava como agregado, morava de favor na casa de um amigo, e ele saíra de casa na Rua do Cano, entrara pela Rua do Ouvidor, até ali pertinho a Rua dos Ourives. Aí ele viu uma aglomeração, ele viu uma muvuca. Era lida uma sentença de morte. Dois pretos estavam entre um juiz, um padre e um grupo de soldados. Eles seguiram depois para o Largo do Moura. Um dos pretos trazia uma corda amarrada no pescoço e o outro segurava a ponta da corda. Rubião seguiu o grupo, depois ficou indeciso entre resolver os seus negócios ou ver o enforcamento. Mas daí ele pensa consigo, era tão raro ver um enforcamento, ele se deixou ir. Não veria a execução, só acompanharia aquele grupo, o cortejo, mas acabou indo até o fim. O enforcamento durou apenas um instante. Rubião ele deu um grito, não viu mais nada, porque desmaiou. Então, e é interessante que o narrador ele cita uma cena extremamente cruel, brutal, de maneira absolutamente trivial. Então, é um tema elevado sendo tratado de forma baixa. É um tema trágico que é tratado aqui de forma pitoresca, quase cômica, né? Quase uma anedota. A revelação. O casal Cristiano e Sofia conversam sobre o jantar daquela noite. E você ainda não sabe do melhor episódio da noite. Pois saiba que eu vi nada menos que uma declaração de amor. O Palha empalideceu. Depois de ouvir o relato da esposa, Cristiano Palha acaba minimizando o que aconteceu. Parece-me que te amofinaste mais do que o caso merecia. Comparar os olhos de uma moça às estrelas e as estrelas aos olhos, afinal de contas, é coisa que até se pode fazer à vista de todos, em família e em prosa ou em verso para o público. A culpa é de quem tem olhos bonitos. Demais, apesar do que me contas, sabes que ele é ainda matuto. E depois, Sofia, que lembrança foi essa de convidá-lo a ir ver a lua? Não me dirás? Aluno, aluna, preste bastante atenção na fala do Cristiano Palha. Esse marido, como ele se posiciona diante da revelação da mulher de que ela foi assediada durante a noite, durante essa recepção. Ele diz: a culpa é de quem tem olhos bonitos. Ou seja, a culpa é dela, é da vítima que sofreu o assédio. Ah, e mais, Sofia, que ideia foi essa de convidá-lo a ir ver a lua? Então, duplamente, ele tenta desviar a responsabilidade de tudo que aconteceu para a própria esposa. Palha contemporizava. A culpa era dela. Não devia ter dado ocasião.
Ora, Cristiano, já estou arrependida de haver falado nisto. Contei-te um ato de desrespeito e disse que era melhor cortar as relações, aos poucos ou de uma vez. Mas, meu amor, eu devo-lhe muito dinheiro. Então, a fala, essa conversa, esse diálogo entre Sofia e Palha, desmonta para os olhos do leitor, desarticula aos olhos do leitor, castas estrelas, o triângulo amoroso convencional. Rubião de possível amante e a instauração de um romance de adultério, um romance bovarista, assume definitivamente o papel de matuto, uma presa fácil para um casal de arrivistas. Sem meias palavras. As intenções do Palha são claras. Não pode romper a amizade com Rubião porque tem dívidas com ele, como confessa a esposa. O seu pudor é apenas uma encenação, pois sabe que o rompimento vai significar prejuízo financeiro, prejuízo econômico. Prefere confiar na fidelidade da esposa e no caráter simplório do sócio Rubião. No dia seguinte, a Sofia ficou incomodada com o desfecho da conversa. A culpa, afinal, era toda dela. Nisso, passou um rapaz alto que a cortejou sorrindo e vagarosamente. Aqui o sentido de cortejar qual é? Tirou o chapéu respeitosamente, cumprimentando-a da rua. Sofia cortejou também um pouco espantada da pessoa e da ação. Quem é este sujeito? Pensou ela.